Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Estou aqui no nosso canal esclarecendo as dúvidas que chegaram pelo Insta quando eu pus lá na caixinha. Estou aqui com o Dr. Rogério Fenili. O Dr. Rogério é mastologista lá do grupo Amil e ele é mastologista no Hospital Pérola Byton também, onde ele é professor. Rogério, acho que esse é o último que a gente vai fazer. A grande questão é, se eu tiver câncer de mama, eu sempre vou ter que tirar a mama? É uma boa pergunta. Não, a gente procura hoje minimizar as cirurgias. A cirurgia vai depender, levar em conta o quê? O tamanho do seu tumor e o tamanho da sua mama. Um nódulo na Jojo Todinho é uma coisa, um nódulo numa mulher normal é outra. Então assim, você tem que levar em conta, um nódulo de 5 centímetros nela é tranquilo. Numa mulher... Como eu, 5 centímetros 5 centímetros já é bastante complicado. Então vai levar a essa proporção. A gente sempre tenta, da melhor maneira possível, fazer uma cirurgia um pouco mais conservadora. Mas tem um mito crescendo na internet de que mastectomia não existe mais. Não é verdade. Tá. Existem tumores que você tem um acometimento de pele muito grande. Às vezes são tumores que não são muito bem responsivos à quimioterapia, que você é obrigado a fazer a mastectomia. A mastectomia, para quem está em casa, só entender, que era a retirada da pele da mama, porque senão as pessoas não entendem. Isso. Você tem dois tipos de retirada da mama. Você tem a mastectomia clássica, em que você tira a pele, o bico e a glândula mamária, e às vezes até um pedacinho do músculo. E você tem a adenectomia, que você preserva a pele e preserva o bico e tira a glândula. Tira o recheio, vamos chamar assim para vocês entenderem melhor. São dois tipos. A necessidade de tirar a pele vai depender da proximidade que o tumor tem da pele. Às vezes ele acomete a pele ali, e às vezes ele acomete a pele como um todo devido à gravidade do tumor, que ele acaba penetrando nos vasinhos da pele e infiltrando toda a pele. É uma situação menos comum hoje. Com o crescimento dos métodos de imagem, você faz mais diagnósticos precoces e menos vezes você chega nessa situação. Mas não quer dizer que não exista. Eu já vi muitos blogs na internet, mastectomia não existe mais. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa alimenta uma expectativa em relação a isso e não dá. E você não consegue desfazer. Exatamente. Aí você tem a cirurgia conservadora, que antigamente era um quadrante, você tirava mesmo um quarto da mão. Isso mesmo, eu lembro. Hoje não, hoje você tira um setor, desde que você tenha uma margem de segurança do tumor em 1 centímetro em todos os diâmetros. É como se você fizesse isso aqui. O tumor seria o mouse, você tira isso aqui de tecido, deixando o tumor lá dentro com margens de segurança. Onde não tem célula maligna. Exato. Você atrapalhou aqui meu negócio. Quando a gente faz o quadrante, a gente tenta fazer uma incisão o mais estético possível. E hoje a gente usa muito as técnicas de mamoplastia. As mulheres, quando vão levantar a mama ou reduzir a mama, fazem aquele clássico T, né? E às vezes, quando a gente não precisa tirar a pele e quer fazer o quadrante, a gente procura usar essas mesmas incisões que se faz na plástica, entra naquela mesma incisão, entra lá, tira o quadrante e completa fazendo uma plástica. E acaba fazendo do outro lado. Quem vê... Nem sabe que aquilo foi o tumor. De câncer. Ela sai. Porque é fundamental que você devolva a autoestima também. E se você faz uma cirurgia, que a gente chama de oncoplástica, que ali tanto a cura oncológica quanto a parte estética, poxa, um ganho é muito bom. Você ganha até na parte imunológica. Essa mulher tem menos efeitos colaterais na químio. Essa mulher encara o parceiro de peito aberto. Porque, assim, a cirurgia de mama, por ser mutilante, ela interfere até nas relações conjugais. Porque você vê, né? Aquilo. Exato. Tem mulher que não tem mais coragem de tirar a roupa diante do parceiro. E diante dessas soluções que a gente oferece na cirurgia, isso facilita muito, devolve a autoestima. E os convênios cobrem tudo isso? Cobrem, tudo pelo convênio, tranquilo. E mesmo na mastectomia, quando você faz a adenectomia, você tem a oportunidade, como você preservou a pele e o mamilo, de colocar uma prótese refazendo a mama.
E a mastectomia? Existem alternativas também. Nem sempre num tempo só. Às vezes tem que colocar uma prótese temporária que infla um pouquinho para depois substituir. Solta, né? Às vezes você tem que rodar músculos, Pega como o daqui. músculo das costas ou da barriga. O importante é saber, mama perfeita, quem faz de uma vez só, nosso Deus. amigo lá de cima. A gente, às vezes, precisa de 1, 2 ou 3 intervenções para que deixe num resultado bastante aceitável. E essas pacientes reclamam de algum jeito da alteração da sensibilidade da mama? Reclamam bastante. É preciso explicar que nessas reconstruções do quadrante não, quando você faz a mamoplastia, mas na situação da adenectomia e da mastectomia, você vai ter uma perda de sensibilidade importante. E essas pacientes que todo mundo, assim, quando você tem um tumor, né, isso comove muito as pessoas. Qual é a incidência estatística da má evolução desses casos para óbito? Na nossa época, quando a gente era residente, era um quadro muito mais dramático, né? Eu lembro dos casos que a gente atendia junto, então, assim, me salta aos olhos que naquela época era muito caso. Hoje em dia eu vejo que o desempenho a tecnologia tem um desempenho melhor. Sim, depende do tempo do diagnóstico. Se você faz o diagnóstico precoce, todo tumor vai ter uma boa evolução. E hoje, quando você testa o tumor, você enquadra ele em 4 grandes grupos. Você tem os tumores luminais, que respondem bem a tratamento hormonal e são um pouquinho mais indolentes. Não tem tumor bonzinho, tem um menos ruim. Esses aqui têm uma evolução um pouco melhor. E mesmo nos tumores graves, que é o triplo negativo e o HER2, tem um trabalho muito interessante que mostrou que, a partir do diagnóstico, se você começa o tratamento em 30 dias, você tem uma evolução muito favorável. Passou de 30 dias, você começa a ter uma curva evolutiva de piora do prognóstico lá na frente muito grande. Ou seja, fazer consulta, autoexame e fazer o diagnóstico precoce, é difícil você falar em variáveis. Um triplo negativo, se você fizer um diagnóstico tardio, já numa situação bastante desesperadora, você vai ter uma taxa de mortalidade que pode chegar até a 60%. Mas se você fizer um diagnóstico precoce, você vai ficar nos mesmos 5 a 10% que toda mulher acaba tendo, mesmo os luminais. Então, o momento do diagnóstico é muito importante. E outra, a partir do momento, o início do tratamento. No privado a gente não costuma ter esse problema, mas no sistema público isso é determinante às vezes para o desfecho desfavorável. E esse tratamento todo, o que prediz? Porque acho que as pessoas às vezes têm essa dúvida. Às vezes você faz cirurgia, químio, rádio, ou você faz químio, rádio, cirurgia, químio, cirurgia e rádio, você vê que eu baguncei tudo, né? Existe algum critério para isso, o tipo de tumor, ou é muito individualizado? Como é que é? Existe. Nesses tumores luminais, que aí são, assim, quando você tem um tumor, o seria o câncer, você vai testar 4 fatores biológicos, que aí você vai enquadrar nesses grupos. Os tumores luminais, classicamente, eles não respondem muito bem à quimioterapia. Então você começa com cirurgia. Ou às vezes, você pode até começar com terapia hormonal, mas de uma maneira geral, para não confundir, a cirurgia. Nesses outros 2 que são mais graves... Você faz a químio. Faz a químio antes. Porque o tratamento é uma sopa de letrinhas. Você tem a cirurgia, a químio, a rádio, a imuno, a hormônio e a terapia-alvo. Quais desses aqui você vai lançar a mão e em que ordem é muito individualizado. Aquela mulher, às vezes, vou citar um exemplo, às vezes tem uma mulher que ela precisa de quimioterapia, mas a parte cardíaca dela não está muito legal. Então vamos para a cirurgia, porque a quimio é mais lesiva para o coração, às vezes, do que a cirurgia. E depois a gente faz. O ideal seria a quimio, mas nessa mulher aqui, particularmente, nós vamos começar com a cirurgia. Então isso não tem como... E depois que eu operei, tirei a mama, alguma paciente pode voltar a usar hormônio? Olha, isso é uma situação bastante difícil, né? Se você pegar as recomendações da OMS, ela contraindica qualquer terapia hormonal e mesmo uma coisa que eu não concordo, que é o Dilmirena, por exemplo, em pacientes com câncer de mama. Segundo as recomendações dos trabalhos da OMS, não está autorizado nenhuma terapia hormonal e nem o uso de Mirena
em nessas pacientes que tiveram Mas câncer de na mama. vida real... Exatamente. Aí você tem que conjecturar a situação. O quanto que restou de parênquima mamário. Você fez uma adenectomia, você restou uma fita só de tecido mamário, pouco responsivo, um tumor que não tinha expressão hormonal. Por que não se pode discutir esse assunto com essa paciente? Porque o MS vai te dar regras gerais. Exatamente. Né? Então... Exatamente. E bula de remédio foi feita para evitar processo. Não para ajudar a paciente, Exatamente. não. Você falou isso. E o Mirena é uma questão muito discutível, né? Porque assim, se você for ver o trabalho original, se você usar um Dilmirena, não aumenta o risco. Que foi na Finlândia. Exato. Isso. Aí e eles acompanham aumenta. o paciente pelo computador, né? Então o trabalho teve esse problema. E assim, a gente está até começando um trabalho lá na Unifesp, vai ser minha tese de pós-doutorado, que eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz com o anticoncepcional humoral com o Mirena e o Cailina. Nós estamos desenvolvendo esse projeto e daqui a algum tempo a gente pode voltar a conversar, vou ter mais respostas. Não, mas isso é uma coisa interessante, né? O Mirena, ele não tem relação com o tumor de mama. Exato, porque a ação dele é local, o escape dele é muito pequeno. Por que ele causaria tanta questão assim? Né? Existe um trabalho americano que foi muito interessante dessa questão do progestágeno, eu vou comentar mais porque uma autora chamada Hovhanessian, ela manipulava as pílulas, né? E quando ela tirou metade do progestágeno na pílula seguinte, a mama continuou desenvolvendo muito bem, assim. Será que o progestágeno só é o grande vilão ou é aquele tipo específico de progestágeno como você citou? Essa questão hormonal ainda nós estamos engatinhando muito, tem muita coisa para acontecer ainda. O que eu sou contra é a mulher ser condenada a sofrer o resto da vida porque teve câncer de mama. Assim, é que não é o perfil de paciente que vem comigo, né? Quem vem comigo vai querer hormônio. Eu brinco com as pacientes e falo assim, vamos para a cadeia juntos, seus filhos nos levam cigarros, tá tudo tranquilo, mas vamos usar o hormônio. Perfeito. E em relação ao uso de testosterona e tumor de mama? A testo, eu sei que eu mudei que a gente estava falando de cirurgia, mas cirurgia era só aquilo. Sim, mas a testo, você tem que raciocinar o tipo de androgênio que você vai ter a conversão. Você tem alguns tipos de testosterona que vão converter aproximadamente 50% dela em estradiol, e aí você vai ter um estímulo mamário normal, mas aí a gente vai cair naquela questão da TH. É o mesmo estímulo da terapia hormonal. Não, perfeito. E outros que não dão estímulo nenhum. Né? Que até murcha uma mama. Exato, você tem que ver mais ou menos que tipo de androgênio você está usando, que tipo de efeito anabolizante ele causa, e se você tem na circulação sanguínea da mulher muito hormônio livre para agir. Porque o organismo mesmo faz um mecanismo de autocontrole com um transportadorzinho lá, que ele vê que tem muito circulante, ele retém um pouquinho para não ficar muito livre. Essa questão é muito difícil. De novo, né? A medicina ela caminha por uma questão de individualização muito grande. É igual o exame de laboratório de sangue, né? A sua testo é diferente da outra mulher. Sim. Existe um range para você... A minha testo normal é diferente de outra pessoa. Então, assim... As variáveis são muito grandes, né? Sim. Então, eu tenho um paciente uma vez, veio testo baixa. Só que a mulher não tinha sintoma nenhum. Eu falei assim, a sua testo normal é essa. Não é a que o Delboni disse, não é a que o Fleury disse, não é a que o Einstein disse. A sua é essa. Você não precisa repor, você está ótimo. A gente tem os critérios, tudo. Lembrei de uma pergunta. Tem paciente que fala assim, eu fiz a reconstrução e estou usando prótese. O que a gente faz com essas pacientes? Faz mamografia, faz ressonância? O que é melhor? Não preciso fazer nada? Então, vai depender de tipo de cirurgia. Se você fez um quadrante e pôs a prótese, você tem bastante mama. Continua fazendo a mamografia normal. Eles fazem uma manobra que chama manobra de Eklund, em que eles... Super agradável, né? Eles puxam a mama toda para frente, deixando a prótese lá atrás e conseguem fazer a mamografia. Só naquele tecido. Exato. Você tem um pouco de perda daquele tecido posterior, mas isso é administrável. Então você pode continuar fazendo mamografia e ultrassom normal. Em algumas vezes, se você achar que você perdeu muito tecido lá para trás, aí você vai ter que associar nessa mulher a ressonância. Se você não tiver condição de associar a ressonância, você pode associar, aí, nesse caso, o ultrassom. Porque aí você consegue. Agora, naquela mulher que você fez uma adenectomia, tirou toda a glândula, ficou só aquela fitinha, qual que é o método diagnóstico? Exame físico. Só? Você pode lançar a mão da ressonância, mas o exame físico, naquela fitinha de glândula que sobrou, o suficiente. vai ser mais fundamental até do que qualquer exame de imagem.
Eu sou médico velho, né? A gente Nada examina. substitui o exame físico. A gente examina. E essas pacientes que põem prótese, por exemplo, essas pacientes jovens, não existe nenhum controle diferente que eu precise fazer, né? Põe prótese, não. acompanha, sem problema. E esse mito de que tem que trocar a prótese a cada 10 anos, queria que você esclarecesse o povo lá de casa. O que acontece é o seguinte, o fabricante, quando vende a prótese, ele fala que a prótese é eterna. É verdade, mas a nosso organismo não é. Então, quando você põe a prótese, o que acontece com o seu corpo? Você cria uma camada em volta da prótese que se chama cápsula. É como se fosse um tecido cicatricial que acaba envolvendo a prótese. Esse tecido, em algum momento da vida, ele vai sofrer um processo inflamatório e que vai se contrair. Que é o Isso gera sintoma, dor, vermelhidão, deslocamento, mudança de posição da prótese, mudança de tamanho. Em quanto tempo isso ocorre? Em média é 10 anos, mas pode ocorrer com 2, com 5, com 15, com 18 ou nunca. Tem mas paciente que não tem uma contratura. Exatamente. Por isso que fala que tem que trocar em 10 anos, porque 80% dos casos em 10 anos já surge essa contratura. Tem alguma indicação de troca. E é importante trocar na contratura? É importante. Por quê? Não só pelos sintomas, mas recentemente surgiu a questão, que eu vou tocar nesse assunto, do câncer relacionado à prótese mamária, tal do linfoma de células claras, que a gente sabe que em pacientes que tiveram a contratura e não trataram, ou simplesmente não deram bola para isso e ficaram com essa contratura anos a fio. Que eram as próteses texturizadas, exato, né? Você acaba aumentando a chance dela desenvolver. Ainda é muito baixo, não significa que vai ter. Mas tem que ficar com a antena... Exato, mas hoje a gente presta muito atenção na contratura, a gente orienta. Às vezes a pessoa vem com a contratura e não está preparada nem física, nem no trabalho e nem financeiramente para realizar aquela troca. Pô, doutor, posso esperar um ano? Pode. Não, pode, não tem problema nenhum. Os sintomas eles vão piorar um pouquinho, mas é administrável. Que não dá para ficar 10 anos com uma contratura, porque realmente depois você vai correr mais risco de desenvolver uma doença mais grave. E esses pacientes que usam prótese, que agora é a grande maioria, o tamanho da prótese tem alguma relação com o tumor de mama? Não, nenhum. O que você falou é a textura. Se você comparar as próteses lisas com as texturizadas, a texturizada tem mais, né? Risco. Não é proibitivo de usar texturizada. A incidência mundial é muito baixa, é abaixo de 0,5%, então não justifica não usar mais prótese texturizada. Eu vou dar um dado. Os Estados Unidos é o país campeão de processo, lá tudo se processa. Então, nos Estados Unidos, porque os médicos têm muito medo de processo, eles não estão mais usando próteses texturizadas. Vocês podem ler artigos sobre isso, eles estão usando só próteses lisas. Não justifica, mas é porque lá a indústria do processo é um negócio tão sério, eles morrem de medo, então qualquer pequeno detalhezinho eles já procuram se resguardar. Aqui no Brasil nós continuamos normal, a prótese é um instrumento muito importante na nossa vida, não só estética quanto de reconstrução de mama. Então não dá para abrir mão disso. E uma pergunta, eu lembrei de uma coisa. Nos nossos encontros de sexualidade, um dos professores sempre fala assim, se você, paciente veio e fala assim, eu quero pôr prótese, e aí ele fala assim, mas sua mama é bem sensível, então não põe a prótese. Ele fala, não ponha porque vai mudar totalmente a sensibilidade. Não é verdade. Qual é a sua experiência? Não é verdade, porque a prótese ela é colocada atrás da glândula. Ela não interfere com a inervação nem do mamilo, nem do restante da mama. Independente se essa incisão é periareolar, axilar? Independente. O que pode acontecer se você tem muito pouca glândula, aí o plástico tem que optar por colocar essa prótese atrás do músculo para que não comprima muito a sua situação do... Porque se você tem pouca glândula e põe ela atrás, pode destruir, ela vai achatar. Ela sai. Não, ela vai achatar e vai comprimir teu mamilo. Isso pode causar dor ou até diminuir um pouco a sensibilidade ou aumentar a sensibilidade. Nesse caso, é optado por colocar atrás do músculo. Até porque se você coloca atrás da glândula, fica aquela prótese artificial. Aquela mulher que você vê na praia e fala que ela tem prótese. Barbie. Não, nem precisa conhecer ela para falar que ela tem prótese. Fica uma coisa artificial, né? Então, você calcula
algumas espessuras de glândula para saber se você vai pôr atrás da glândula ou atrás do músculo. Perfeito. Mas assim, se você fizer a opção correta, você não vai ter nenhuma alteração da sua sensibilidade. Isso não é verdade, não. Espero ter esclarecido, né, sobre as dúvidas de cirurgias de mama. Vou agradecer ao Rogério pela presença aqui. Se você gostou, deixa um like, divulga a informação. Rogério, deixa seu Insta. Quer que eu fale? Rogério Fenili. Doutor Rogério Fenili. Ah, é doutor. Então, doutor Rogério Fenili. Não decorei, nem 4 eu decorei, gente. E eu espero vocês no próximo mês com outro convidado aqui pra gente conversar. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. Muito obrigado.